Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Que bom estar com vocês mais uma vez. Chegamos agora na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Carta essa escrita pelo apóstolo Paulo por volta entre 50 e 57 depois de Cristo. Houveram vários motivos para que o apóstolo Paulo escrevesse esta carta à igreja de Corinto. Ele escreveu esta carta para que a igreja perdoasse e restaurasse aquele homem faltoso, uma vez que ele havia se arrependido. Ele escreveu essa carta também, pois em Corinto o apostolado dele estava sendo colocado em xeque. Havia na região ali, tanto em Éfeso como em Corinto, vários falsos apóstolos e falsos obreiros. E a igreja de Corinto estava acolhendo esses falsos obreiros que, por sua vez, estavam minando o ministério e a autoridade do apóstolo Paulo. E para defender o seu apostolado, Paulo estava escrevendo para partilhar com a igreja os vários sofrimentos que suportara como apóstolo, como ministro do Senhor. Com essa carta, ele deixa explícito que os falsos buscavam ali glória, benefícios, vantagens. Paulo explica que não está fazendo a obra para receber vantagem e benefício, e sim revela quanto sofrimento ele havia suportado. E por fim, Paulo aborda alguns outros assuntos que ele não havia abordado em nenhuma outra epístola. Ele aborda sobre a doutrina da nova aliança, sobre a doutrina da reconciliação, a doutrina da habitação celeste. Ele fala também da sua experiência pessoal de ser arrebatado e ir ao terceiro céu, e fala também sobre o espinho na carne. E hoje nós vamos meditar o capítulo 1, 2, 3 e 4. Ele inicia no capítulo 1 falando sobre consolo. Já de início, ele partilha com a igreja como foi dramático o sofrimento que ele enfrentou em Éfeso, de onde ele estava saindo para escrever essa carta. Capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Em Éfeso, Paulo enfrentou perseguições dos judeus e dos gentios. Ele cita da perseguição até de feras, não sabemos aqui se ele está falando no sentido figurado ou literal. Em Gálatas 6,17, é aquele versículo que Paulo fala que ele traz em seu corpo as marcas de Cristo, porque ele cita que dos judeus ele sofreu 5 quarentenas menos 1 de açoites, somente dos judeus, que sofreu também açoites com varas por 3 vezes dos gentios, dos romanos. Ele começa a carta escrevendo, falando do sofrimento, porque ele estava estruturando aqui um argumento, uma defesa do apostolado, a fim de que os coríntios entendessem a mensagem da carta. O apóstolo Paulo tinha ficado por cerca de 3 anos em Éfeso, e o resultado, ele comenta que foi tão maravilhoso do ministério ao ponto dele falar que com isso deu oportunidade para que todos ouvissem o evangelho na província da Ásia. Lógico que esse todos que ele cita aqui, ele usa uma hipérbole. Não foram todos, 100% todos, mas a grande maioria, devido ali ao sucesso que teve do ministério na pregação, a propagação do evangelho. Então o trabalho dele ali foi marcado por muitos frutos e também por muito sofrimento pessoal. No capítulo 2, nós começamos aqui a conhecer o que estava no coração do apóstolo Paulo quando ele decidiu escrever essa carta. Versículo 2 do capítulo 4 diz assim: Pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. De todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, 2 Coríntios foi a carta mais pessoal que ele escreveu. Aqui ele reparte os seus sentimentos pessoais, ele abre verdadeiramente o coração para aquela igreja. Sabemos que a igreja de Corinto foi a igreja que mais fez Paulo sofrer. Nós vemos aqui na escrita. Por isso, nós vemos que o amor de Paulo pela igreja de Corinto era muito grande, a dedicação foi muito profunda pelaquela igreja que ele tanto amava. Nós vemos em 2 Coríntios 6, do 11 ao 13, Paulo fala assim: amo tanto vocês, não há limites para eu amar vocês.
Porém, vocês têm limites para me amar. Amo mais vocês do que vocês me amam. Por isso, dilatai-vos o vosso coração. Em 7:24 ele fala também, acolhei-nos em vosso coração. Aqui Paulo pede que eles o ame e conclui dizendo, não dei nenhum motivo para vocês não me amarem. Aqui nós vemos nesse versículo tamanho amor que o apóstolo Paulo tinha por essa igreja. Mas ainda aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo volta a falar sobre o problema da disciplina daquele homem faltoso, aquilo que nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 5, aquele homem que estava se deitando com a mulher do seu pai, onde o apóstolo Paulo recomenda que a igreja entregue aquele homem para Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Ele havia recomendado que ele fosse excluído para que pudesse produzir arrependimento para a vida, para que ele viesse a ser restaurado. Essa recomendação foi na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Agora que na segunda carta, Paulo escreve para mostrar para a igreja a necessidade de perdoar e restabelecê-lo à comunhão da igreja. Aqui no capítulo 2, do versículo 5 ao 10, eu creio que as notícias que Paulo recebeu é que esse homem havia realmente se arrependido, então ele fala assim, vocês devem perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Então, confirme por ele o amor. E com isso, Paulo ensina que quando alguém falha, exerce-se disciplina. Quando alguém se arrepende, exerce a restauração. Pois, se não houver perdão ao caído que se arrependeu para que ele seja restaurado, Paulo ensina que Satanás alcança vantagem sobre a igreja, porque a mágoa é a brecha por onde Satanás entra. A base está em Efésios 4:26, texto conhecido que diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E com isso, Paulo ensina que a igreja tem que ser uma comunidade de cura e não de condenação. Quando alguém cai, deve tratar o caído. Quando alguém se arrepende, restaura-se o arrependido. Que o erro seguido de arrependimento deve ser perdoado e ser levado novamente à comunhão. Agora, no capítulo 2, a partir do verso 14, Paulo começa a tratar sobre a nova aliança. Ele coloca em contraste com a velha aliança. Na velha aliança, quando Moisés desce ali do monte com as tábuas da lei, o que o povo disse para Moisés? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eles fizeram? Logicamente não. E não foi por falta de sinceridade ou por falta de vontade. Por que eles não conseguiram fazer tudo que o Senhor falou? Eles não o fizeram porque lhes faltou aquilo que somente na nova aliança passou a ser conhecido. Eles não conseguiram obedecer porque lhes faltou poder. Em Romanos 7, Paulo utiliza do exemplo do marido e da mulher para falar sobre a velha e a nova aliança. Ele fala que a mulher está ligada ao marido pela lei do matrimônio. E se o marido vier a falecer, a morrer, a mulher está livre para se casar novamente. Ele usa isso para dizer que a lei é como um marido exigente demais e uma mulher que não consegue jamais alcançar o perfeccionismo do marido. Então, nesse caso, quem morre não é o marido, a mulher morre para o marido e ela nasce de novo, nesse novo nascimento agora. Essa mulher está livre daquele marido antigo, da velha aliança, e agora ela está na nova aliança, onde quem opera nela agora é o Espírito Santo. Se na velha aliança depende somente de mim e nada de Deus, agora na nova aliança depende tudo de Deus e nada de mim. Aqui mesmo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, diz assim, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ainda aqui no capítulo 2, versículo 14, nós extraímos algumas verdades aqui. Em primeiro lugar, otimismo indestrutível. Nós vemos aqui que fala, graças, porém, a Deus, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, graças, porém, a Deus. O segundo ponto é sucesso constante, porque nós vemos que no versículo 14 diz assim, graças, porém, a Deus,
que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então é um sucesso constante, nós somos conduzidos ao triunfo em Cristo. O terceiro ponto está aqui no capítulo 2, versículo 15, que é o impacto inesquecível. Somos o bom perfume de Cristo. O perfume, ele produz um impacto. O perfume não fala, não grita, ele se impõe. Quando alguém está perfumado que chega no ambiente, é o impacto da fragrância daquele perfume. Todos percebem, todos falam, chegou alguém aí. Então nós somos o perfume de Cristo. Nós, como igreja de Cristo, precisamos produzir esse impacto na vida das pessoas. Onde a gente chega, temos que exalar essa fragrância de Cristo. O quarto ponto está aqui no capítulo 2, versículo 17, que é a integridade irrefutável, onde ele fala, não estamos mercadejando a palavra de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo fala, olha, os falsos apóstolos, de novo ele aqui em defesa do seu apostolado, ele fala, os falsos apóstolos, eles usam como produto a palavra de Deus, mas nós não estamos mercadejando, nós não estamos usando para benefício próprio, usando para abusar de vocês, nós estamos aqui, ao contrário, sendo servo de vocês. E o quinto ponto seria a realidade inegociável. Paulo inicia agora o capítulo 3 falando, com certeza era algum assunto que estava também na mesa e que fazia muito sentido ele falar sobre recomendações. Então ele começamos porventura a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação? Vós sois a nossa carta. Havia informações, que os falsos ministros, apóstolos, obreiros chegavam lá com alguns documentos, eles traziam ali algumas cartas que os recomendavam, que estavam ali para legitimar aquelas pessoas que estavam chegando. Então alguém estava legitimando aquelas pessoas que estavam ali distorcendo a doutrina que Paulo havia ensinado, a palavra que Paulo havia ensinado. Então Paulo agora diz para eles assim, vocês acham que eu preciso de carta de vocês ou para vocês? Vocês que são os meus filhos na fé, vocês é que são a minha carta. Vocês são a prova que o meu ministério tem a chancela de Deus. No capítulo 3, versículo 4, ele vai tratar agora sobre a superioridade da nova aliança. E na continuidade ele começa agora a escrever uma informação muito chocante, pois com certeza foi algo que foi revelado por Deus a ele, porque é um assunto que não se conhece em outra parte das Escrituras. É uma novidade, é uma revelação sobre algo que havia ocorrido no Velho Testamento. E aqui no capítulo 3, do verso 11 ao verso 13, ele retrata esse assunto. Ele diz assim, não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que ocorria é que quando Moisés recebia ali a Shekinah de Deus, a presença de Deus, o seu rosto brilhava de uma tal forma que as pessoas não poderiam olhar para ele, tamanho era o brilho da glória de Deus que estava sobre Moisés. O que Moisés fazia? Ele colocava um véu, esse véu tampava esse brilho para que as pessoas pudessem olhar para ele. Por um outro lado, todos ali sabiam, enquanto ele estava com o véu, havia a glória de Deus. E essa informação que nós tínhamos do Velho Testamento. Agora, Paulo traz aqui que, na verdade, aquela glória, ela se esvaecia, ela ia embora com o passar do tempo, e Moisés mantinha o véu para que as pessoas ainda pensassem que a glória de Deus estava sobre ele. Paulo estava desvendando que na velha aliança somos tentados a aparentar para os outros quem nós não somos. As pessoas acabam nos conhecendo não no que somos, e sim no que aparentamos ser. É como nós vemos o fato de Jesus com os fariseus, as orações dos fariseus, a forma que eles faziam, que eles demonstravam ser uma coisa que não eram. Então a velha aliança trazia essa necessidade, como se fosse uma máscara. As pessoas não tinham o poder do Espírito Santo para cumprir o que a velha aliança dizia, então eles acabavam se maquiando.
É o que nós vemos os profetas falarem: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Paulo ensina que na nova aliança nós não precisamos fingir uma espiritualidade que nós não temos, pois a força dessa mudança não está em nós. E no capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Na nova aliança, a primeira coisa a desvendar é tirar o véu, é tirar a máscara, pois o poder de mudar está no Espírito Santo. É Ele que vai nos transformando de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. Então, o segredo da nova aliança é a mudança inspirada pelo Espírito Santo no poder do Espírito Santo. No capítulo 4, ele continua falando sobre a nova aliança e continua em defesa do seu apostolado ali ao mesmo tempo. No capítulo 4, versículo 5, diz assim: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Aqui ele volta a retratar que o falso explora o povo, porém o verdadeiro ele serve ao povo. O papel do pregador é pregar a Cristo e não a si próprio. E no versículo 7 do capítulo 4 ele fala que esse tesouro está em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo enfatiza, em defesa do seu apostolado, mais uma vez, a importância que tem a graça, o Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, a graça que vem dele, e que nós apenas devemos entender que somos servos. O tesouro é ele que está em nós. Nós somos um vaso de barro, como o barro ele é frágil, então a importância está naquilo que está no interior do vaso e não no vaso em si mesmo. E depois ele ter contado do seu sofrimento, contado ali das dificuldades que passou, falado do amor que ele sente ali pela igreja de Corinto, colocando ali a defesa do seu apostolado, trazendo sobre a nova aliança, no final do capítulo 4, aqui do versículo 17 em diante, depois de tudo isso ele fala: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos são produzidos para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se Paulo frisou no início do capítulo 1 o sofrimento que ele passou, a dificuldade que ele passou, as tristezas que ele foi acometido por toda a trajetória, agora no final do 4 ele fala que é leve e momentâneo somente, porque a glória que está guardada é muito maior, é tão grande que todo o sofrimento, que toda a dificuldade se torna leve e momentânea, porque aquilo que nós vemos é transitório apenas, mas o que nós não vemos é o que é eterno. Queridos, e assim nós terminamos o nosso primeiro dia de meditação do livro de 2 a Coríntios, e que você possa ficar com essa palavra da nova aliança, quanto é importante nós dependermos do Espírito Santo, como nós precisamos ser dependentes dele, a nossa comunhão, o nosso contato, a nossa intimidade com ele, porque aquilo que às vezes você passa tempos tentando mudar e não consegue, é porque somente o Espírito Santo pode executar em nós essa obra de regeneração. Paulo fala mais à frente em uma outra carta que é tanto dele o querer quanto o efetuar. Então que você possa se render ao Espírito Santo, aquilo que você luta com a sua própria força, como era na velha aliança, e não consegue. Às vezes você tem até feito aquilo que Paulo fala sobre Moisés. Você tem mantido uma máscara no sentido de que você não consegue mudar, então você esconde. Que você possa, a partir desta palavra aprendida aqui, ensinada pelo apóstolo Paulo, que você possa depender do Espírito Santo, que ele possa ser a força que nós não temos para que possamos mudar aquilo que nós não conseguimos mudar, e que de glória em glória, que de fé em fé, que de vitória em vitória, você possa ser moldado ali
na figura de Jesus Cristo, no caráter de Jesus Cristo, e que você possa refletir como um bom perfume o fruto do Espírito Santo sobre a tua vida, e aonde você chegar como um cristão regenerado pela nova aliança, pelo Espírito Santo, que haja um impacto, que as pessoas possam ver que não há máscara, não há fingimento, mas realmente é a graça de Cristo através do Evangelho que traz uma transformação e traz novidade de vida para nós. Que Deus o abençoe e até amanhã, se Deus quiser.